Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora que vocês vão estar vendo. É a segunda parte do curso básico do Espiritismo e nós estamos no 15º capítulo e nós vamos dar continuidade ao que nós estávamos fazendo, está ok? Então nós vamos assim agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, nosso amado Mestre Jesus, nossa Senhora Maria Santíssima e a todas as equipes de mentores que estão a nos auxiliar. Então nós vamos dar continuidade, da lição que é amar, amar o próximo como a si mesmo. E nós vamos dar continuidade de onde eu parei, Então vamos ler mais um pouquinho. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele a seu malgrado cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existe, e estado latente nos vossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício. Virtude todas as filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice o obrigaram a suspender o curso de suas prédicas, limitava-se a repetir essas suavíssimas palavras: Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém, a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada no paraíso, onde as almas dos justos virão repousar. Quem passou essa mensagem foi Fenelon, em Bordeaux, 1861. Então, o que ele quis passar sobre o amor, Quando Jesus passou essas palavras para os evangelistas e para todo o povo que estava ali, nós estamos no ano 2020. Então, essas palavras foram ditas naquela época e passou todo esse tempo, estamos aqui. Mas, como diz Divaldo, nunca houve tanto amor na face da terra. Porque antigamente, há alguns séculos atrás, era só guerra. Teve 1000 anos de escuridão, que foi as cruzadas, que matavam em nome de Deus, em nome de Cristo, matavam em nome de Deus, Então, o que acontece? Era muita guerra, era só guerra, posses de terra, de países, e vão brigando, e vão brigando. Então, hoje em dia a gente vê muita violência. É claro que a gente ainda vê, mas é muito menos, Mas ainda falta muito? Falta muito para a gente se tornar uma nação, um planeta melhor, Falta muito. Mas eu acredito que nós vamos chegar lá, A humanidade vai chegar lá. Então a gente vai dar continuidade aqui da lição, tá bom? Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem por meu intermédio: amai muito, a fim de serdes amados. E tão justo esse pensamento, que nele encontrareis tudo o que muito, a fim de serdes amados. Desculpa, gente, eu errei aqui. É tão justo esse pensamento, que nele encontrareis tudo o que consola, e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria, que vos espiritualizareis antes de deixardes o invólucro terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tendes, a de caminhardes para Deus.
vendo realizada todas as promessas que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis elevar-vos bem alto para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo sem ter dirigido a Deus o pensamento. Então vai ser muito difícil de condenar alguém quando a gente leva o nosso pensamento a Deus. Tomando um chazinho, tá? Faz bem. Esses momentos de gripes, né? Vamos lá. Amar, no sentido profundo do termo, é o homem ser leal, probo, consciencioso, para fazer os outros o que queira que estes lhe façam. É procurar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos, para suavizá-las. É considerar como a sua grande família humana, porque essa família todos a encontrareis, dentro de certo período, em mundos mais adiantados. E os espíritos que a compõem são, como vós, filho de Deus, destinado a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto de vosso lado muitos vos alegrai que vossos irmãos vos dessem aquilo que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que esta sábia exortação, amai bastante para ser desamados, abrirá caminho, revolucionária. Ela segue sua rota, que é determinada e invariável. Mas já ganhaste muito, vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que erais há 100 anos, né? Mudaste tanto em proveito vosso, que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitareis. Ora, daqui a 100 anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro, né? Porque tem muitos aprendizados, muita coisa aí que ainda nos falta muito, né, para a gente aprender. Já dentro do Espiritismo há bilhões, milhões de livros, né? Muitos livros, muitos assuntos, né? Muitas pesquisas. Então, a gente já tem um monte de coisa para a gente estudar, não é verdade? Imagine fora do Espiritismo, porque a verdade absoluta não está só dentro do Espiritismo, está em todo lugar, né? O Espiritismo ele trouxe uma base, mas tem outras doutrinas muito mais que tem o entendimento também, não é verdade? Então vamos lá. Hoje, quando o movimento espírita ha dado tão grande passo, vejo com que rapidez as ideias de justiça e de renovação constante nos ditados espíritas são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente, e que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós, e que estáis preparado por uma sementeira fecunda, a do século passado, que implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os espíritos encarnados, melhor apreciando o sentido, se estenderão as mãos de todos os confins do vosso planeta. Uns e outros reunir-se-ão para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligência entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em os livros dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens. Pela aplicação deste preceito bem compreendido, amai bastante para ser desamados,
Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Então foi tirado um pouco, né, de tudo que esses irmãos trouxeram para a gente, das instruções deles, né? Então eu quero passar aqui para vocês que quando nós aprendemos a nos respeitar, a nos amar, a nos aceitar, nos resignarmos, né? Nós vamos conseguir entender o outro, conseguir amar o outro, né? Então a gente vai começar a nos interiorizar, a nos conhecer melhor, para que a gente possa também estar auxiliando e ajudando os outros, né? Por isso que ele diz aqui, né? Amar bastante, né? Amai bastante para ser desamados. Por quê? Porque quando o teu comportamento de ser um ser amável, você vai produzir no outro também, né? A simpatia, né? A empatia. Então você vai acabar trazendo o outro para você. Enquanto que você no ódio, na raiva, você vai estar afastando as pessoas, né? Bom, a gente vai falar um pouquinho do egoísmo, né? E que todos nós temos, né? A gente está vindo para que a gente possa trabalhar todos esses sentimentos tão ruins, né? O egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem, digo. Coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu exemplo de caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Pois quando primeiro o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo, que me importa, né? Que egoísmo é esse? Que ser é esse, né? Que dá as costas ao outro, sem ter prova, sem ter... E todo mundo ali, né? Dizendo que ele era inocente. Como que uma pessoa, né? Lava-se as mãos, né? É complicado, né? Então vamos lá. Dizendo, que me importa? Animou-se a dizer aos judeus, este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que eu conduza ao suplício. Não adianta a gente falar, né? Nossa, essa pessoa é justa, se eu tenho o poder de não... de fazer algo por aquela pessoa, por que eu vou prejudicá-la? Né? Então, isso chama egoísmo. Egoísmo, né? E política, né? Por quê? Porque a maioria do povo queria não, né, a ele. E os outros queriam sim. Tanto que ele colocou Barrabás e Jesus e o povo escolheu Barrabás, né? Então, ali estava a minoria a favor de Jesus. Então, ele escolheu realmente a maioria, mas ele tinha o poder de dizer que não, né? É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa lepra que deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabem-vos a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar este mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Expulsar da terra o egoísmo para que ela possa subir na escala dos mundos, porquanto já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril,
para o que cumpre, que primeiramente o expilais dos vossos corações. Quem passou essa mensagem foi Emmanuel, Paris, 1861, né? Emmanuel que passou essa mensagem. Linda, né? Vamos lá. Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, Mr. Fora, vos esforçasseis por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava. Não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim a mulher adúltera como criminoso. Nunca temeu a sua reputação sofresse por isso. Quando o tomareis por modelo de vossas ações? Se na terra a caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado, o mal então desaparecia. Ficai bem certos. Começai vos dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos não atentar nos que vos olham com desdém, e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça, a Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e orgulho que andam de mão dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesse em que se calcarão aos pés as mais santas afeições e que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Esse foi Pascal, em Sens, 1862, uma cidade da França. Gente, e que realmente, né, quando a gente se tem a caridade em si, que é a atenção, né, que é o ouvir, que é dar assistência, que é o ajudar, né, nós estamos no caminho, né? Agora, se a gente se tranca dentro do nosso mundo, se fecha dentro do nosso mundo, do egoísmo, né, do orgulho, nós estamos indo para um outro caminho, né? E sem a caridade realmente não dá. Então a gente tem que ir fazendo mais e mais e nos empenharmos a nos melhorarmos, né? E nós vamos falar agora sobre a fé